Muito bem, pessoal. Tô aqui gravando esse vídeo nessa terceira parte da continuidade desse assunto sobre a perseguição contra os cristãos em Roma, na qual que anteriormente a gente falamos sobre a perseguição que foi começada pelo imperador Nero, que na qual nos vídeos anteriores, na primeira parte, falei sobre a perseguição dos judeus lá em Jerusalém, quando o templo foi destruído. E a segunda parte do vídeo a gente falou sobre o julgamento dos cristãos e a nova e a novo e a lei do julgamento de Roma, para onde condenava os cristãos. E nessa terceira parte do vídeo eu prometi eu falar sobre martírios de cristãos no Coliseu de Roma, que na qual que ela foi inaugurada, se não me engano, no ano de 80 depois de Cristo. Que no ano 80 o Coliseu cabia mais de 2.000 pessoas, que segundo os historiadores, o Coliseu tinha a capacidade de caber muitas pessoas ao público. E nessa imagem aqui mostra, essa imagem que vocês estão vendo, mostra, tem leões, aqui é o leão, aqui é o tigre, que eles vão, onde os leões devoravam os gladiadores, lutava com os gladiadores, onde eu vou falar nesse vídeo aqui, nos próximos vídeos, sobre gladiador e contra, é, sobre esse assunto de gladiador. Mas na verdade a gente estamos falando sobre o martírio de cristãos. Como é que era o martírio de cristão? Segundo o relato, os cristãos, quando eles estavam pregando a fé, o imperador Nero, ele não gostava da palavra de Deus, sendo que ele era um tirano. E nessa curiosidade eu quero estar falando por que os cristãos foram devorados pelos leões. Porque os leões tinham vontade de comer carne, devorar os ossos. Aí os leões e tigres eles eram caníveros, assim. E nessa história eu vou estar contando como era feito, como é que era feito a punição dos cristãos, como é que eles eram condenados à morte. Mas antes de eu contar essa história, eu quero que vocês, as pessoas que não são inscritos aqui no meu canal, o Mundo de História, que aqui é o novo canal, esse aqui, a partir de agora eu vou estar postando, vou estar postando mais vídeos aqui no meu canal, porque eu não sou mais aquele Samando revelando a verdade, ficar postando naquele outro canal antigo, onde eu ficava postando vídeos de besteiras assim. Eu não sou mais o mesmo não, pessoal. Eu sou o professor de história. Hoje vou estar comentando vários assuntos, abordando aqui nesse canal aqui do YouTube. Que eu só espero que vocês compartilhassem o vídeo, chamassem atenção aqui no meu canal, assim, para crescendo visualizações, inscritos aqui. E até agora só tem 4 inscritos, pessoal. Então, pessoal, eu preciso de colaboração de vocês para estarem se migrando aqui para cá, para vocês assistirem esses vídeos que são muito importantes para vocês relembrarem a história do passado. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, voltando nesse assunto, como era feita a morte dos cristãos no Coliseu? Como funcionava esse império? O Império Romano, ele determinava a cega da morte dos cristãos
cristão assim, que eles ficavam morando em Roma. Eles pregavam a prosperidade, pregavam a paz, pregavam a palavra de Deus, segundo os historiadores naquela época, que não é que segundo os historiadores, né? Então, naquele tempo, os romanos, eles tinham uma relação política assim do império, tinha relações com a relações do governo de Roma para a Judéia, porque no vídeo anterior eu falei que Jerusalém ele era dominada pelo Império Romano, na qual que o Império Romano ele queria acabar com os rebeldes que estava contra o governo de Herodes, que era contra os rebeldes, os judeus rebeldes, eles eram contra o governo de Herodes e contra o Império Romano nos tempos de Jesus. Aí que foi que aconteceu? Os rebeldes eles eram mortos por todo ano lá em Jerusalém eles eram mortos por causa da rebeldia. E resumindo esse assunto, o Império Romano ele dava impostos aos judeus para que pagasse muitos tributos a César. E por quê? E por que que César queria ordenasse ordenasse o tributo em Jerusalém? Então, foi por isso que foi que aconteceu. Jesus, quando ele foi questionado pelos fariseus se era lícito de dar a tributo a César, daí Jesus falava bem assim: dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Então, vai dizer que Jesus vai dizer que os fariseus queriam incriminar Jesus de uma forma para incitar o povo romano. Então, então, voltando nesse assunto de perseguição aos cristãos, isso aqui não tem nada a ver na Bíblia que eu estou falando, isso tem a ver com a história que eu estou contando. É uma simples pergunta assim: por que os cristãos eles estavam cientes de serem entregues a Deus? Foi por isso que eles sabiam que seriam perseguidos, seriam mortos, seriam enforcados, decepados. Então, nessa temática desse assunto, quando eu já vi nos vídeos, eu vi num vídeo alguma vez um professor de história falando que os cristãos eles eram devorados na arena romana, que na arena romana tinha muitos eventos. Por que na arena romana tinha muitos eventos? Tinha eventos de corrida de binga, corrida de cavalos, outros tipos de eventos que ocorriam na arena Coliseu. Mas além disso, de ocorrer luta de gladiadores, corrida de binga, tinha também os animais dentro do Coliseu de Roma. Então, a gente vamos lá, pesquisar lá e a gente vai ler como foi feita a perseguição, como foi feito a Era dos Mártires. Vamos ler aqui como era a morte dos cristãos dentro daquele Coliseu de Roma. E nesse assunto aqui, como os cristãos eram executados na era romana. Então, nessa terceira e última parte do vídeo que a gente vamos estar comentando, porque esse vídeo vai ser muito bem longo, eu suspeito que esse vídeo seja um vídeo de uma live, porque se fosse fazer uma live eu estaria fazendo ao vivo mesmo, mas eu suspeito que o YouTube faz minha dialogue o meu vídeo até uns 40, 50 minutos, se quiser. Então, eu posso até falar muita vontade aqui, tá certo? Como os cristãos eram executados nas arenas romanas? Essa é uma pergunta que não quer calar. Perseguição foi, na verdade, muito menor do que se propagar. Olha só, a imagem mostra de um homem ele sendo mordido pelo leão. Esse homem aqui, ele era um cristão.
E na verdade, ele foi devorado, foi comido, porque na verdade os leões estavam comendo ele. Essa imagem aqui, descrita nessa imagem aqui, mostra que essa imagem dele aqui, ele está sendo ensanguentado, está sendo mordido, está sendo ele tá sendo perdendo muito sangue. Olha essa imagem aqui, ó, uma imagem que faz uma característica dessa imagem aqui. Ele faz uma característica de um leão, os dois leões fazendo um jantar com esse homem aqui, um homem cristão. Então, vamos continuar nesse assunto aqui para ler aqui. Como todas as vítimas nas arenas, eles morriam de formas criativas. Criativas nas mãos de gladiadores ou nas garras de animais. Por toda a extensão do Império Romano, esse espetáculo oferecia simulações de batalhas, teatros com histórias mitológicas ou lutas de animais, de gladiadores ou de animais e gladiadores contra prisioneiros. Ou seja, prisioneiro ele tinha um aspecto de fazer lutas, assim, tipo uma luta contra o animal. Ou seja, se o gladiador matasse um prisioneiro, aí sim ele ganharia a vida para ganhar liberdade. Agora, se ganhar, aí sim ele vive. Agora, se caso ele perdesse, aí sim ele seria morto. Morto assim. Eu sei que é uma história muito parecida assim. É porque os gladiadores daquele tempo, que eu tô comentando aqui, eles tinham um adepto de lutar contra os animais. Por que porque os animais naquela época, os animais como tigre, leão, que eu comentei no começo do vídeo, opa, que foi interrompido aqui. Deixa eu pera aí. Nesse tempo, os animais eles eram usados para fazer devorações aos homens que perdiam a batalha. Então, falando em batalha, os cristãos também eles não pediam não pedia a guerra para ser não pedia a guerra para ser para invocar o nome do Senhor, que era Jesus. Mas mas tem um ditado que fala assim: perdemos a guerra, mas não perdemos batalhas. Aí essa é a frase: não perdemos, não, a gente perdemos guerra, mas não perdemos a batalha. Isso é um ditado de um filósofo, que ele vai dizer assim: não perdemos a guerra, mas não perdemos a batalha. Então, continuando nessa leitura, esses presos podiam ser ladrões, soldados, desertores, escravos que haviam descumprido seus senhores ou apenas cristãos. Ser condenado à morte, devorado por animais em coliseus tinha até nome. Via de regra, o império não perseguiu cristãos como política de Estado. Como eu falei no começo do vídeo, pessoal, existia que quando o Império Romano, eles faziam o quê? Eles faziam relações políticas com o Império, onde tinha aquele imperador tirano, imperador Nero, que queria acabar com os cristãos de qualquer jeito, porque os cristãos eles faziam a ousadia de pregar em nome de Jesus, porque os cristãos não tinham medo de morrer, não tinham medo de pregar a palavra. E na verdade, lembra, na primeira parte do vídeo, primeira e segunda parte, que vocês
que ainda não são inscritos, assiste aqueles dois últimos vídeos que eu postei, que eu falei. Falam que o imperador Nero, ele começou a botar fogo, o próprio imperador Nero, ele botou fogo na cidade de Roma, que é a capital da Itália. Aí ele botou, sabe o que ele fez? Ele tomou uma atitude, pegou uma chama, pegou fogo assim, uma chama de fogo assim, e começou a botar fogo na cidade inteira, assim, quase na metade da cidade de Roma. E nessa história, isso não é uma teoria, isso é uma realidade que aconteceu no passado. Segundo os historiadores, o imperador Nero, que governou no ano de 54 até no ano de 70 depois de Cristo, ele começou a ocupar os cristãos, eles eram cristãos, assim, as pessoas de Roma botava a culpa nos cristãos, contra os cristãos, dizendo que eles que colocavam fogo na cidade. Aí o próprio imperador quis colocar o fogo na cidade de Roma. Você sabe que né, nesse tempo Nero, o imperador, ele não gostava de cristãos, odiava muitas pessoas que eram da fé cristã, ele odiava tudo. E sabe o que foi que aconteceu? Ele queria acabar com a pregação dos cristãos, queria acabar a liberdade. E tudo isso foi feito. Porque você sabe o que foi que aconteceu? Os cristãos naquele tempo, onde estavam os apóstolos como Paulo, Pedro, Pedro, se eu não me engano, Pedro, Tiago. Não, Tiago ele tinha morrido depois dos tempos do rei Herodes II, assim. Aí tava João, tava Pedro, tava Paulo, aí outros cristãos aí que estavam dentro deles, eles estavam sabendo que o imperador Nero, eles queriam perseguir eles e matar eles. Aí os pessoal que estavam com medo de ser capturados, eles começaram a fugir na cidade de Roma, porque Roma não era uma cidade segura para eles. E simplesmente não era uma cidade segura para os cristãos, para pregar o evangelho do Salvador. Então, nesse contexto histórico, os cristãos, desde naquele tempo, eles começaram a entregar vida para ele, as vidas para ele. E nesse tempo assim, começaram a ser chicoteados, outros começaram a ser queimados numa fogueira, outros começaram a ser puxados de um cavalo. Essa imagem aqui, ó, que eu tô mostrando aqui, ó, a imagem aqui tem uma característica onde mostra onde os cristãos vão ser, onde os cristãos foram mortos, assim, outros foram queimados, outros foram dissipados aqui, ó, decepados, outros foram queimados num tronco, assim, num fogo. Pessoal, quem aqui assistiu a novela Jesus, por exemplo? Na novela Jesus mostra um personagem chamado Judas Galileu. Quando ele era o líder dos rebeldes, ele foi queimado de um tronco assim. Um tronco assim, aquele negócio que os romanos, eles colocaram ele, botaram fogo no tronco e amarraram ele, depois o fogo começou a consumir diante de Judas Galileu. Era a punição da morte. Por que o Judas Galileu ele foi queimado de um tronco assim? Assim parecia com esse cristão foi queimado de um fogo assim no tronco. Porque naquele tempo os costumes romanos, eles costumavam condenar as pessoas à morte.
eles condenavam as pessoas à morte, assim, com uma punição severa. Bom, nessa parte aqui, nessa característica, aqui mostra que os cavalos puxando esse homem aqui, ó, homem a imagem 5 aqui, ó, puxando um homem, arrastando, correndo assim, na arena romana, assim, ó, arena do Coliseu, puxando o homem até a morte, assim, arrastando. E nessa imagem 1 aqui, eu tenho que analisar essa imagem aqui. Essa aqui é a imagem de um homem deitado numa mesa. Esse cristão aqui, ó, um jovem, se não me engano, ele era um jovem aqui. Aí ele cortou, não sei se foi a dissipação, não sei se foi um derramamento de sangue. Aí foi o derramamento de sangue aqui, ó. Nessa imagem 1 aqui, ó. Esse foi aqui. Deixa eu ver aqui. Na imagem 4 aqui, estava sendo consumido aqui pelo fogo aqui. A parte de uma brasa, assim, não sei o que é isso. Eu vou ter que pesquisar depois. A imagem 8, ele estava sendo... Esse aqui é a imagem de um homem aqui, na imagem 8 aqui. É um homem começando a dororeia de sangue aqui. Olha só como esses cristãos eram maltratados ó, naquele tempo, ó. Pessoal, nesse retrospecto aqui, houve um certo tempo, deixa eu ver aqui, aqui tem outro tipo de coisas que santos aqui, ó, São Bartolomeu, deixa eu ler aqui. Era um dos 12 apóstolos. Nasceu em Caná, a cidade onde fiéis creem que Jesus transformou água em vinho. Que se refere a uma passagem bíblica, né, dos cristãos, né, que fala sobre que Bartolomeu, ele era um dos 12 apóstolos, né? Bartolomeu, né, que viu que a água se transformava em vinho. Então, vou ver aqui. Depois da morte do mestre, Bartolomeu teria ido para a Armênia, onde converteu o rei. Em retaliação, ele teria sido preso por sacerdote e torturado. Sua pele inteira foi arrancada. Depois teria sido morto. Para o método de execução, existem 3 versões. Ele pode ter sido espancado, degolado ou crucificado de ponta cabeça. Ou seja, isso aqui é uma teoria. Isso é uma teoria dizendo que São Bartolomeu, conhecido como Natanael, ele teria sido executado, crucificado, degolado. E tem as coisas que essas teorias aí provam que ele teria sido morto com alguma coisa. Pode ser espancado, degolado ou crucificado, não sei. Santa Brandina, 162 até 177. Eu nunca ouvi falar dessa Santa Brandina. Escrava francesa de 15 anos, foi perseguida pelo Império da região de Lyon. Os agosos a torturaram e a ofereceu em animais selvagens. Algumas referências mencionam 2 leões, outras um leão e o urso. Eles deveriam ser devorados, mas os bichos se limitaram a lamber suas feridas. Foi mantida na arena por vários dias. Viram vários colegas de festa serem trucidados, até que um boi lançou para o alto e a perfurou com seu chifre. Ou seja, peraí. Não, mas não era só os leões e tigres que devoravam as pessoas na arena romana. Tinha até um boi. Aquele boi assim, sabe como é o boi? O boi, ele tem aquele chifre assim grande. Aquele quando o vaqueiro, o vaqueiro ele pega um pano vermelho, que vocês já viram na televisão, vocês já viram na arena, assim, né? Alguma vez vocês já foram num evento,
Você já viu, você já percebeu que quando o vaqueiro pega um pano vermelho e o boi preto ele sai do curral e vai direto para um pano vermelho assim, o homem vai assim, tenta se defender assim com um pano vermelho. E nessa história, os bois, nessa história assim, os bois eles são capturados para serem, assim, para serem assim, testados para fazer um tipo de um evento onde o boi fica assim, vira o animal selvagem e tenta cruzar uma linha de um pano vermelho assim. Aí depois eu pesquiso isso nesse assunto. Terceira coisa, Santo Inácio de Antioquia, ano 35 até 108. Nascido na Síria, Inácio se revelou um teólogo expressivo e um bispo de renome. Foi o aluno do apóstolo João e o terceiro bispo de importante cidade de Antioquia, na atual Turquia. Em suas cartas foi o primeiro a usar a expressão Igreja Católica. Preso na Síria, é levado a Roma, tornou-se o primeiro cristão e destroçado e devorado por leões no Coliseu, a mais importante arena do Império Romano. Vou ver, quarta coisa. Nascido, São Lourenço de Huesca, 225 a 258. Nascido no atual Valência, na Espanha, foi executado em Roma aos 33 anos, ou seja, a idade de Cristo. Que quando Jesus ele foi preso por sumo sacerdote, depois foi entregue aos romanos, que era o Pôncio Pilatos, depois foi açoitado, desprezado, depois foi crucificado, segundo a Bíblia. Essa aí foi a idade de Cristo, que Jesus ele morreu aos 33 anos, depois ele ressuscitou dos mortos. Mas continuando nesse assunto, feliz com a chance de sacrificar a sua vida pela fé, teria feito até piada para os seus carrascos. Este lado no meu corpo já está bem assado, pode virar. Sua prisão aconteceu durante o período de grande perseguição ordenada pelo imperador romano Valeciano. Nem o Papa II escapou, morreu decapitado. Ou seja, o próprio Papa Sisto II escapou. Nem o Papa Sisto II escapou. Por que o próprio Papa Sisto II ele também tinha se envolvido com relações religiosas da fé? Porque além de ser, mesmo sendo católico, ele reconhecia que ele tinha fé. Porque naquele tempo assim, não tinha aqueles papas durante os primeiros séculos depois de Cristo, no século I, século II. Porque os papas naquela época ele só foi surgir depois da perseguição dos cristãos. Muitos assim, ou seja, durante os 3 séculos de perseguição aos cristãos, surgiu o Constantino, o Constantino que determinou o fim da perseguição aos cristãos. Porque nessa teoria, pessoal, um Papa Sisto II, ele não teria, ele teria se convertido, né? Ou ele teria se entregado na hora de morrer. Porque pelo que eu saiba, o Papa Sisto II, eu vou pesquisar aqui na internet, quem foi o Papa Sisto para comprovar essa história aqui. Deixa eu ver, que foi Papa Sisto aqui. Eu tenho até um celular aqui para pesquisar. Papa Sisto II. Peraí, vou pesquisar aqui. Papa Sisto. Quem foi o Papa Sisto? Bom, aqui, ó, agora essa história do Papa aqui, ó. Papa Sisto IV, ex-Papa. O Papa IV, nascido Francisco della Rovere, foi o Papa de 9 de agosto de 1471 até sua morte em 1484.
Suas realizações como Papa incluíram a construção da Capela de Criação dos Arquivos do Vaticano. Pessoal, eu nem sei se esse Papa ele era mesmo, ele meio era, ele era convertido, assim, depois se ele era o ex-Papa. Vou ver, Papa, não é um Papa Sisto, não é o Papa Sisto IV, não, tem que pesquisar, assim, Papa II. Não é um Papa 4 não, pessoal. É o Papa 2, que é o Papa segundo. Deixa que eu vou comprovar nessa história aqui antes de eu prosseguir nesse vídeo. Papa Sisto II, ex-papa. Ele foi, ou seja, ele foi o ex-papa da Igreja Católica. Eu não sei se ele foi da Igreja Católica, ele foi da Igreja Cristã, né? Naquele tempo. Vou ler aqui. Papa Sisto II foi o 24º Papa de 31 de agosto de 257 até 6 de agosto de 258. Ele morreu como mártir durante a perseguição do Império Valeriano. Sisto II procurou unir a igreja cristã em torno do sacramento da Palavra de Deus. Ele nasceu na cidade da Grécia Antiga. Ele faleceu no ano de 6 de agosto de 258 DC, no século III. No século III depois de Cristo, na cidade de Roma, na Itália. Bom, pessoal, nenhum Papa Sisto II, ele não escapou da morte. Ele morreu decapitado. Morreu decapitado por causa do quê? Por causa da fé que ele tinha. Bem, pessoal, esse aqui muita coisa. Ele foi o... porque nesse sentido aqui, pessoal, os papas da Igreja Católica que fica nos dias de hoje no Vaticano, tem o Papa Francisco. Papa Francisco, atualmente ele é o Papa desde 2013. Existe uma teoria que o Papa Cícero ele teria sido convertido, quer dizer, o ex-papa, né? Que ele já foi papa e foi papa da igreja da igreja católica, assim. Nessa comprovação, pessoal, eu estou aqui pesquisando aqui na internet, no celular, para eu procurar saber. E nesse sentido aqui, nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre, assim, depois do vídeo que eu vou falar sobre a queda do Império Romano, que aconteceu no ano 476. Quer dizer, depois do que eu falar sobre Constantino, quem foi o Constantino, que foi o cara que decretou o fim da perseguição romana, eu vou estar falando sobre esse assunto. Mas eu não estou afim, assim, discutir, falar nesse assunto, não, mas eu vou falar a pesquisar sobre quem foram os papas até chegar nos dias de hoje, okay? Que atualmente tem o Papa Francisco, né, que atualmente está no Vaticano, que é o Papa argentino. Quarta coisa, São Lourenço de Huesca, 225, 252. Ou 258, quer dizer. Já passou aqui. Quinta coisa, Santo Hipólito, 170 até 235. Discípulo de outro matim importante, São Policarpo foi o adversário dos papas da época, que absolvia pecados para aceitar o rápido aumento do número de cristãos exilados para fugir da prisão em sua cidade natal, Roma. Ele acabou na ilha de Sandenha, onde foi preso. Seu corpo teria sido arrebentado por 4 cavalos, cada um puxando uma corda ligada aos pés e às mãos. Depois, seus restos mortais foram levados de volta à capital. Ou seja, no começo, olha só na imagem que eu acabei de mostrar aqui, ó. Essa é a imagem 5, ele estava sendo arrastado aqui, a imagem aqui, ó. Arrastado por... esses cavalos aqui estavam arrastando ele, assim, até ele virar osso, assim, ó. Até ele virar e se transformar
uma caveira assim. Foi isso que aconteceu. Os cavalos que eles estavam puxando, ó, puxando ele até ele morrer. Então, porque o corpo ele teria sido arrebentado 4 cavalos, cada um puxando a corda ligada aos pés e às mãos. Bom, vamos ler aqui para encerrar aqui, que depois eu vou falar o que falou. São Policarpo, 69 a 155. Era conhecido dos primeiros apóstolos e se tornou bispo de Esmina, na atual Turquia. Foi condenado à morte durante o governo de Marco Aurélio, que havia determinado que todo cidadão do império deveria louvar os deuses romanos. Policarpo foi preso a uma estaca para ser queimado, mas miraculosamente ele parecia imune ao fogo. Sendo assim, acabou esfaqueado. A tradição cristã diz que ele é o santo certo para curar dor de ouvido. Aí, pessoal, São Policarpo, na verdade, tem a tradição, ou seja, São Policarpo, ele que foi nascer no ano de 69 depois de Cristo, até morreu no ano de 155. Ele foi o santo ele foi santo certo para curar de dores de ouvidos. Mas porque a tradição católica eles determina a comemoração ao dia de São Policarpo. Eu vou pesquisar aqui na internet rapidinho. Eu vou pesquisar aqui na internet. Que eu tenho o celular aqui para comprovar quem foi São Policarpo. Vou ver quem foi São Policarpo. Policarpo, né? Policarpo. É conhecido como Policarpo de Esmina, que ele foi o bispo. Policarpo de Esmina foi um bispo da Esmina do século II, que foi de acordo com o martírio de Policarpo. Ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo, e a chama milagrosamente não tocava. Ou seja, as chamas dele, o fogo não consumia. Porque nessa história o fogo ele não chegou a consumir o Policarpo. Cara, né, que foi o bispo Policarpo, ele não chegou a ser queimado, mas depois ele acabou sendo esfaqueado. Ou seja, ele morreu esfaqueado assim, aos 86 anos. Peraí, mas Policarpo, mas que eu vou ver qual é o dia de São Policarpo, como é comemorado aqui. Dia de São Policarpo. Deixa eu ver aqui qual é o dia comemorado, dia de São Policarpo. Dia de São Policarpo. Dia de São Policarpo, pessoal, ele é comemorado no dia 23 de fevereiro 23 de fevereiro. Por que São Policarpo é comemorado no dia 23 de fevereiro, a tradição dos católicos? Todo ano, 23 de fevereiro, ele é comemorado o dia de São Policarpo. Porque que é o Senhor, o Senhor dos ouvidos, quer dizer, o Senhor que cura dos ouvidos. Mas mesmo assim, segundo os historiadores, o Policarpo ele foi martirizado no ano de 155 depois de Cristo, né? No ano de 155, que é o santo da história assim para a tradição dos católicos. Bom, vamos ler aqui, sétima coisa, Santa Glicéria. Santa Glicéria. Forçada a se apresentar diante de uma estátua de Júpiter feita de ouro, ela teria derrubado a imagem. Ou em outras invenções da história, a obra teria desabado diante da presença dela. Glicéria teria sido preso por se recusar a aceitar o imperador Marco Aurélio Antônio como Deus. Eu sei, né? Porque Glicéria, ela não queria se curvar diante de uma estátua assim.
Ou seja, ela não queria ela não queria idolatrar uma imagem de uma estátua de Júpiter, feita de ouro assim. E na Bíblia vai dizer, quer dizer, na Bíblia vai falar que não devemos idolatrar, não devemos idolatrar imagens feitas de escultura assim, porque segundo a tradição, segundo os judeus, naquele tempo o povo de Israel adorava aquela imagem de um bezerro de ouro. E simplesmente Deus não gostou nada disso. Aí Deus mandou Moisés descer do monte e viu que o povo estava adorando uma imagem de bezerro de ouro, assim, tipo de uma imagem de ouro assim. Aí Moisés ficou assim indignado e acabou assim derrubando os 10 mandamentos, né? Que era uma lei para não fazer não fazer imagem de escultura assim, como está escrito na Bíblia. Mas nesse assunto aqui sobre Santa Glicéria, que é Glicéria assim, ela se recusou a adorar a imagem de um homem, que não queria. Então, o que foi que aconteceu? Ela se recusou a adorar o Marco Antônio, ou seja, ela não queria idolatrar a pessoa. Ela não queria aceitar ele como Deus. Que Marco Aurélio seria como Deus. Segundo a crença, ela foi jogada aos leões, mas eles se aninharam aos seus pés pacificamente. Morreu tranquilamente quando pediu a Deus por sossego. Que história mais emocionante aqui, ó. Oitava, Santa Perpétua, 181 a 203. E Santa Felicidade, 183 e 203. Ambos viviam em Cartago, na atual Tunísia. Perpétua era patroa e Felicidade, sua escrava. Foram presos por se recusar a negar a fé cristã. Na arena, uma vaca avançou sobre elas, mas o povo pediu clemência, pois Felicidade acabaram de dar à luz e estava com os seios cheios de leite. O espetáculo foi interrompido, mas as duas não escaparam. Foram degoladas. Pessoal, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Ou seja, as duas mulheres, elas se apegavam ainda mais com Deus, assim, e certamente as duas mulheres, elas não queriam renegar sua fé. Porque as mulheres, elas eram vendidas como escravas, assim, e elas foram vendidas como escravas depois por renegarem por se recusaram a renegar a fé. A Perpétua e Felicidade, elas foi para onde? Foi para a arena romana, onde as duas mulheres estavam prestes a ser degoladas pela vaca. Então, pessoal, a Felicidade, nessa leitura que eu acabei de ler, ela estava grávida. Porque a Felicidade, ela tinha dado à luz, porque o público, eles queriam porque ela tinha acabado de dar à luz, porque estava cheio de leite para amamentar o filho, né? Bom, pessoal, desculpa ter, porque estou dialogando nesse vídeo, porque eu acho interessante nessa história. É uma história muito emocionante, porque vale a pena contar essa história, né? Porque é uma história bem de emocionar, assim, onde os nossos antepassados foram sacrificados por causa da fé e simplesmente eles se sacrificaram por causa de uma fé cristã. E sacrificaram por causa da fé que eles tinham propagado, né? Então, bom, pessoal, me desculpa ter dialogado esse vídeo, porque esse vídeo já está mais de meia hora que eu estou gravando esse vídeo.
Mas isso é importante, né, pessoal? O que é importante é contar muita história, é contar, narrar os fatos, é narrar muitas histórias para ser contadas aqui no meu canal. E simplesmente é um tipo de história muito importante, onde onde o professor dá muitas aulas da história, né? Porque a história é muito interessante, da história da humanidade. Bom, pessoal, esse vídeo já está prestes a encerrar agora, porque o meu vídeo está ficando longo mesmo, porque eu falei sobre esses assuntos, sobre a perseguição dos cristãos lá em Roma, onde atualmente é capital de Itália, né? Capital da Itália. Que nos outros próximos vídeos eu vou estar falando sobre o fim da perseguição e o início quer dizer, o fim da perseguição e a conversão do Constantino I, ele se converteu ao cristianismo. Aí eu vou estar falando sobre a liberdade, sobre a nova religião de Roma, como é que Roma começou a se acostumar com a nova religião, né? E depois de 3 séculos de perseguição, né? Perseguição, caçada, decepção. Aí, essa coisa assim tem que ser narrada essa história, né? Bom, pessoal, esse vídeo chega por hoje, mas esse vídeo foi para contar essa história muito emocionante. Essa foi a terceira e última parte do vídeo sobre a perseguição contra os cristãos de Roma. Pessoal, quem ainda não assistiu os 2 últimos vídeos que eu falei, basta assistir o vídeo da primeira parte, a segunda parte do vídeo. Mas eu vou procurar saber quem ainda não procurou o canal aqui direito, aqui ó, nesse canal Mundo de História, porque tem pessoas que ainda não estão sabendo o meu novo canal. Mas aqui até agora eu só tenho 4 inscritos, né, aqui no meu canal. Porque pode até depender que o YouTube me dê a minha audiência de interpretar os assuntos assim que eu tô narrando nos meus vídeos. Porque na maioria o canal precisa ter crescimento de inscritos, visualizações. Porque aqui no meu canal aqui no meu canal é só para focar em história. Só para focar em história. Não para focar outros assuntos de política, assunto de outro tipo de política que eu não gosto de expor. Eu não gosto assim de falar mal de ninguém, não, pessoal. Eu só gosto de falar de história. História é história. Então, pessoal, nesse canal aqui que vocês ainda não viram, é esse canal aqui, ó, o Mundo da História. Esse canal que eu criei há muitas semanas atrás aqui, ó. Esses são os 2 vídeos aqui, ó. Vocês podem assistir a primeira parte, esse aqui, e essa é a segunda parte do vídeo aqui, ó, que eu postei esses 2 vídeos aqui, ó. Quem ainda não se inscreveu nesse canal aqui, é só se inscrever e assistir esses vídeos aqui, ó. Esses primeiros vídeos aí que eu tô postando. Então, pessoal, porque nos próximos vídeos eu vou ter que estar gravar para até poder postar mais vídeos aqui para vocês, para o meu conteúdo ser muito relevante, para relevar os assuntos assim, até o público de casa chamar a atenção no meu canal. Bom, pessoal, vou terminar por aqui esse vídeo. Até a próxima. Valeu e até a próxima. Valeu e fui. E até mais.